Olá, meu nome é Júlia e eu vou apresentar o trabalho Caracterização e Comparação de lesões na coluna torocolombar em equinos com e sem laminite crônica. Essa é a apresentação clínica clássica de um animal com laminite, em que o animal desloca o seu centro de massa caudalmente, desloca os membros posteriores para debaixo do tronco e flexiona expressivamente a coluna torocolombar. Muito já é sabido as repercussões da laminite referente ao dígito do cavalo, mas pouco se sabe ainda quais são as repercussões e as consequências dessa postura, dessa alteração postural anatômica e biomecânica por longos períodos de tempo, por exemplo, durante o processo crônico da laminite, para as estruturas, né, musculares, tendíneas, ligamentosas e ósseas da coluna torocolombar desses animais. Foi isso que inspirou esse projeto. Então, o nosso objetivo foi investigar a prevalência e intensidade de lesões que afetam a coluna torocolombar em equinos com laminite, comparando-as com as de equinos clinicamente normais, sem histórico prévio dessa afecção. Então, para o nosso desenho experimental, estudamos 60 animais, 30 animais saudáveis e 30 animais com laminite crônica, que estavam com laminite crônica no momento em que foram examinados, e os animais saudáveis que não tiveram laminite crônica ou nenhuma outra afecção de dígito naquele momento, ou laminite crônica em outro momento da vida. A seleção desses animais foi feita de forma aleatória, randômica, perdão. Esses animais tinham atividades e funções diversas e tinham entre 2 e 20 anos. Foi feito um exame clínico e a coleta de sangue para sorologia de analitos, como CK e LDH, para pesquisa de saúde muscular, né, de lesão muscular desses animais. Foi feita depois uma avaliação física da coluna torocolombar, através do método McTorry, que foi um método desenvolvido aqui nesse experimento. Depois, um registro do score facial de dor desses animais usando a escala de Horst-Grimace. Avaliação ultrassonográfica da coluna torocolombar desses animais e análise estatística. Queria ressaltar aqui o McTorry, que é um método de avaliação clínica da coluna torocolombar, que foi desenvolvido nesse experimento, mas ele não é específico só para animais com laminite. Ele abrange qualquer avaliação clínica de coluna torocolombar de qualquer equino. Ele compreende a inspeção, a palpação e os testes de mobilidade. Cada setor, tanto de inspeção, palpação e os testes de mobilidade, possuem graduações com descrições detalhadas do que significa aquela graduação e o que esperar de reação do animal referente àquela graduação, para poder tentar minimizar a subjetividade do exame clínico, né, da coluna em equinos. A avaliação ultrassonográfica foi feita em 2 etapas, a avaliação transversal e a avaliação longitudinal. A avaliação transversal é referente às imagens de AAC e a longitudinal de DAF. Na avaliação transversal, a gente conseguiu avaliar os processos articulares e os músculos epaxiais, tanto o músculo multífidos quanto o músculo longuíssimo dorsal. Essas são as principais musculaturas de suporte que a gente, da coluna torocolombar, que a gente consegue avaliar nesse ultrassom. E na na ultrassonografia longitudinal, a gente conseguiu avaliar os processos espinhosos e o ligamento supraespinhoso. Relação de ecogenicidade de fibras, alinhamento dessas fibras, também superfície óssea,
e no transversal a gente consegue também avaliar as fibras da musculatura, presença de osteófitos na superfície articular, a linha óssea, né, dessa superfície articular, a saúde, ou então a presença de osteoartrite. Bom, de principais resultados que nós tivemos para o Mactori e para a escala de dor facial, foram resultados relevantes, significativos, com P menor a 0,0001. Para o Mactori, o que foi bem relevante para nós no experimento, porque foi uma metodologia desenvolvida, uma metodologia nova que a gente estava colocando em teste, e por isso a gente usou até a escala de dor aqui, junto no intuito de mostrar como o Mactori foi sensível para avaliação de dor na coluna. Os animais, a graduação dos animais com laminite foi 277% maior do que do grupo controle. Em relação à ultrassonografia, tivemos 2 avaliadores cegos avaliando essas imagens. Então, aqui à esquerda é um gráfico da média desses avaliadores, né, do resultado da avaliação dessas 2 pessoas. Também tivemos um resultado positivo, o que era o mais esperado dos processos articulares no momento de flexão extensiva da coluna, que é o visto naquela posição clássica dos animais com laminite crônica. Os processos articulares, eles estão em constante contato e estresse e atrito, então a gente esperava encontrar bastante reação nesses processos, e a correlação entre os 2 avaliadores aqui foi bem alta, de 85%. Os músculos epaxiais, também foi significante o resultado, e a correlação foi a menor de todas as variáveis avaliadas. Uma das razões possíveis é que a musculatura na ultrassonografia é mais difícil de se avaliar mesmo, principalmente no print de tela, né? A ultrassonografia é um exame dinâmico. Os processos espinhosos também tiveram resultado, também teve, né? Essa variável também teve um resultado significativo, também teve 61% de correlação entre os avaliadores. Não teve um resultado tão alto quanto um processo articular, por exemplo, porque o processo espinhoso, no momento de flexão da coluna, eles se afastam, eles não entram em contato. Mas esse resultado positivo é possível pelos processos espinhosos estarem em contato íntimo com o ligamento supraespinhoso que está passando justaposto ali sobre eles, e o ligamento supraespinhoso está em tensão no momento de flexão da coluna. Então, também tivemos resultado positivo e também tivemos uma correlação de 66% entre os avaliadores. Na soma de todas essas variáveis no ultrassom total, tivemos 83% de correlação entre os avaliadores e um resultado positivo, e correlacionando o Mactori com o ultrassom, então tivemos agora a correlação do Mactori com a escala de dor, mostrando a sensibilidade do Mactori. Agora a sensibilidade do Mactori em relação ao ultrassom também foi bem positiva. Tivemos um P menor 0,0001 e 56% aqui de relação dos dois. Mostrando agora a frequência, né, de ocorrência dessas lesões, dos processos articulares. No grupo com laminite, a gente viu que elas ocorreram mais em L1, L2, L4 e L5, então a gente conseguiu mapear onde essas lesões estavam acontecendo. Nos músculos epaxiais, a gente conseguiu ver que os graus maiores de lesão, mais graves, eles acontecem mais no grupo com laminite do que no grupo controle. Em relação aos processos espinhosos, a gente não teve uma relação tão visível assim de frequência.
E no ligamento supraespinhoso, a gente conseguiu ver que os graus mais graves e a maior ocorrência, a frequência, né, dessas lesões de ligamento supraespinhoso aconteceram no grupo com laminite e entre T13 e T17. Como resultado, a gente conseguiu ver que o que a gente encontrou foi suficiente para demonstrar uma associação significativa e relevante entre a laminite crônica e a ocorrência, a intensidade e a frequência dessas lesões na coluna torocolombar desses equinos. Apesar de ser um estudo pioneiro, ainda é preciso mais fundamentação e mais pesquisa aí nesse caminho. Muito obrigada pela atenção.